Henker que vive duas vezes. Capítulo 97,2. Tribo de um chifre, 7. Capítulo 97. Tribo de um chifre, 7. Leonte sentiu que estava à beira de enlouquecer. Ele não tinha ideia do que fazer em sua situação atual. E esse idiota é um deus marcial como nós. Isso é incrível. Vocês não acham? Um homem com olhos roxos, um chifre vertical como o de uma cabra e um par de dentes caninos afiados saindo dos lábios. Flan, que já foi membro da tribo de um chifre, mas agora era o deus da lança de Cheongvado, disse com ironia. Os outros dois jogadores sentados à esquerda e à direita dele, o deus do sabre e o deus do arco, deram acenos silenciosos. O rosto de Leonte ficou cada vez mais distorcido. Já fazia um mês desde que ele assumiu o lugar do deus do punho de Cheongvado, que permaneceu vago por muito tempo. No entanto, os outros deuses marciais não o reconheceram como parte dos deuses marciais por várias razões. Uma coisa que eles geralmente criticavam era o passado dele. Leonte tinha um histórico de traição ao seu antigo clã, Artia, para se juntar ao atual Cheongvado. Mas os jogadores de Cheongvado seguiram o código do guerreiro, então, aos olhos deles, Leonte não passava de um traidor. Outra das razões foram suas habilidades. Embora sua classificação fosse alta quando comparada à maioria dos rankers da torre, ele ainda não tinha as habilidades necessárias para ser chamado de rank alto. Não só isso, mas eles também não gostavam de seu conjunto de habilidades, que não era baseado em uma arma específica, o padrão para julgar o poder de alguém em Cheongvado, mas sim, girava em torno de uma variedade de habilidades, ou em suas palavras, truques. Apóstrofo ponto. Apesar de todas essas falhas, a razão pela qual eles atribuíram a ele a posição de Deus do Punho foi porque ele era atualmente o jogador mais próximo do nível deles. Mas o problema foi que, assim que Leonte se estabeleceu como o Deus do Punho, ele se meteu em grandes problemas. A emboscada de Baal e a derrota de Leonte. Durante esse único evento, ele prejudicou gravemente a reputação de Cheongvado. Sabendo disso, Leonte só pôde morder o lábio inferior e suportar as críticas. A pedra, se eu tivesse minhas mãos na pedra. Em sua mente, Leonte sentiu o desejo pela pedra que havia perdido no tutorial ficando cada vez maior a cada segundo que passava. Nós até desperdiçamos o neidado dragão místico para ajudar um pedaço de lixo como ele a se recuperar. Tendo se oposto ao recrutamento de Leonte desde o início, o deus da lança continuou colocando a culpa nele em todas as oportunidades que teve. No entanto, o deus da lança não poderia mais continuar a repreendê-lo. Lança, é o bastante. Uma voz de repente ecoou pela sala. Uma voz cheia de um poder pesado e irresistível. Veio de algum lugar longe da mesa onde os 4 deuses marciais estavam sentados. No fundo de uma sala escondida atrás de cortinas de bambu, a silhueta de um homem podia ser vista sentada no chão. O deus da espada, o jogador conhecido como um dos 9 reis, na torre, bem como o fundador de Cheongvado. Suas palavras tinham autoridade inquestionável. O deus da lança, embora com um olhar descontente, deu um passo para trás, mas seus 2 olhos roxos ainda estavam fixos em Leonte, lançando-lhe um olhar cruel. Concorde ou não, Leonte já faz parte do nosso clã, e ele agora é o deus do punho que liderará Cheongvado junto conosco. Preciso que você pare de discutir sobre isso. O deus da lança virou a cabeça para o lado com um HMPH, audível. O deus do sabre assentiu silenciosamente e o deus do arco fechou os olhos como se estivesse completamente desinteressado. Eles não seriam capazes de discutir sobre as qualificações de Leonte de agora em diante. No entanto, Leonte achou isso um tanto humilhante. Debaixo da mesa, veias saltavam de seus 2 punhos cerrados. O que é atraente para nós agora é como vamos travar a guerra contra o dragão vermelho. Como você sabe, nossas forças são inferiores a elas. O resto dos deuses marciais fecharam a boca com força. Um silêncio desconfortável pairou sobre a sala por um tempo. Embora eles não quisessem admitir, o que o deus espada disse era verdade. Red Dragon era o clã mais forte da torre, tanto em nome quanto em realidade. Embora Cheongvado também pertencesse aos 8 clãs, se eles lutassem de frente, só seriam capazes de infligir danos mínimos a eles antes de serem exterminados. Mas temos a espada, que eles não conseguiram pegar, em nossa posse. E acredito que não seja impossível cortar a garganta daquela arrogante rainha do verão. Os olhos do deus marcial mudaram com a menção da espada. Antes de embarcarmos na guerra, precisamos de alguém para realizar uma tarefa de limpeza. Para que precisamos de uma tarefa de limpeza? O deus da lança perguntou olhando para a silhueta do deus da espada. As 4 feras lendárias. O deus da lança então assentiu com compreensão. Se o dragão vermelho capturasse ou conquistasse as 4 bestas lendárias, o que era altamente provável que acontecesse, ele se tornaria uma grande ameaça. Mas quem vai assumir esse trabalho? Não é fácil matar as feras lendárias. Eles são fortes demais para monstros chefes dos andares inferiores. Mesmo eu não quero lidar com essas feras. A razão pela qual os rankers não se preocuparam em matar as bestas lendárias foi simplesmente por causa da falta de recompensas. Cada uma das bestas lendárias era tão forte quanto um rank alto, mas em contraste, os itens que largavam eram pequenos e inúteis. Isso porque eles eram considerados apenas monstros chefes do 11º andar. Além disso,
As bestas lendárias tinham habilidades como recuperação e ressurreição. Por causa disso, houve um caso em que mesmo quando alguns jogadores conseguiram matar um deles, a fera voltou à vida e veio se vingar desses jogadores. Por essas razões, os jogadores consideravam matar as bestas lendárias um tabu. Isso tem que ser feito. Deus Sabre. O Deus Sabre respondeu com um aceno de cabeça. Vou permitir que você libere 6 e 7. Livre-se de todos eles. Vou deixar você levar os Neidans. Uma sugestão de ganância passou pelos olhos do Deus Sabre. Considere isso feito. O Deus Sabre sorriu silenciosamente com antecipação. O Deus da Lança estalou os lábios, enquanto os olhos do Deus do Arco permaneceram fechados. Recebemos uma mensagem da tribo de um chifre há pouco tempo. Eles farão sua mudança muito em breve. Então, Saber God, você pode coordenar com eles. E o resto de vocês? Até então, preciso que cumpra ao máximo as tarefas que lhes foram atribuídas. A voz do Deus Espada começou a desaparecer. Agora, vamos encerrar esta reunião. Com a última frase, a existência do Deus Espada desapareceu da sala. Os 4 deuses marciais restantes levantaram-se de seus assentos ao mesmo tempo. Só então, o Deus da Lança de repente chamou o Deus do Sabre para parar na saída. Deus Sabre. O que é? Qual fera você vai matar primeiro? O Deus Sabre olhou para o Deus da Lança com um olhar irritado. Por quê? Preciso saber seu destino para poder dizer aos meus irmãos para evitá-lo. O Deus da Lança respondeu com um encolher de ombros. O Deus Sabre voltou-se para a saída e disse com um tom indiferente e indiferente. A Fênix do Sul.